Vamos então falar um pouquinho, já que a gente, como eu falei aqui, os filhos, gente, eles não aprendem assim do Sozinho. nada, sozinho, né? Eles recebem uma informação, eles recebem uma influência de algum lugar, há um despertamento para o mal, para as coisas que não são boas. Muitas vezes pode ser que eles não estejam sendo protegidos, guardados, escudados pelos seus pais, mas de alguma forma vêm essas informações. E por que esses sofrimentos vêm? Por que isso chega na vida dos nossos filhos? Muitas vezes porque não tem um pai e uma mãe o quê? Escudando, guardando, mas tem muitas razões para isso, né? É verdade. Porque esse sofrimento chega até os filhos. E aí tem muitos aqui, eu tô vendo pelo chat aqui de conversa, meu filho tá com isso, tá com aquilo, existem razões para isso. É verdade. Então, essas perseguições, que a Bíblia chama de maldições, são cativeiros de tragédias financeiras, que muitas vezes são o quê? São infortúnios que a gente recebe. São influências espirituais que elas são malignas, perniciosas. Lamentações 5:7, é interessante que o livro de Lamentações é um livro escrito pelo profeta Jeremias, e é um livro de uma nação que está deprimida porque os filhos foram cativos. Nossos pais pecaram, já não existem mais. E nós levamos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam a gente, não há quem possa livrar-nos das suas mãos. A gente consegue o pão de cada dia, arriscando nossas vidas. Então, quer dizer, de fato, a primeira razão do sofrimento dos filhos é o quê? Quando a gente lê, por exemplo, Deuteronômio, ou Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, eles falam sobre os 10 mandamentos. O segundo mandamento da Bíblia é: você não deve ter ídolos. O ídolo, o que ele faz? Ele reduz Deus. Ele pega Deus e coloca desse tamanho assim, ó, para caber no bolso, para caber pendurado numa corrente. É isso que é um ídolo. A pessoa confia no ídolo e ele não consegue entender, ele não consegue falar com Deus. O ídolo rouba a glória de Deus. É por isso que Isaías 45 diz: a minha glória não vou dar para o ídolo. Não vou dar. E aí, a pessoa, ela aprende isso dentro de casa. Os pais vão passando. E aí Deus fala o seguinte: eu sou Deus zeloso, eu visito. Lembra quando eu falei no início da iniquidade? A iniquidade, o pecado dentro do coração, da mente dos filhos. O pecado que é passado de geração em geração. Eu visito a iniquidade dos pais, ela se repete na vida dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Então, como o pecado continua existindo, os demônios vão continuar ali, vão continuar. Enquanto você alimentar demônios com desobediências, com estupidez, com ódio, com amargura, com idolatria, com feitiçaria, com adultério, com sexo desvairado. Não adianta você pedir para o pastor orar. Não adianta você... O demônio vai sair e vai voltar. O demônio vai sair e vai trazer outro sete. Eu já expliquei aqui. Aí vem o 7 lodo, aí vem 7 facadas, 7 saias. É por isso. Porque você manda embora, só que ele gosta de viver aonde? Dentro do cativeiro. Então a razão número 1 é essa. Então, a razão número 1 que eu encontro é o pecado que os pais transferem, ensinam aos filhos. Então vamos... E isso é muito realmente... E não só é importante, como também delicado, porque envolve toda a família. Toda a família. Toda a família. Então você precisa... Muitas vezes estamos focados só no filho, na informação de como aquilo aconteceu, mas existe uma porta de contaminação, um acesso. E esse acesso, essa porta, como o pastor Lobo falou aqui sobre a importância de você fazer o quê? Um levantamento, uma investigação, porque muitas vezes essa porta de entrada, esse acesso, essa brecha, acesso, como Satanás chega até os nossos filhos, pode ser uma porta que foi aberta ou lá atrás ou por nós, e que também, olha o que é grave, às vezes está afetando a gente, o casal, o pai e a mãe, e eles não sabem.
E aquilo já transferiu. Então, aqui um exemplo, um pai ou uma mãe que bebe, né? E ele não acha aquilo que é mal, assim, né? Não, socialmente, bebe um pouquinho de vez em quando, quase todo dia. Aí lá na frente, quando ele vê o filho fazendo isso, ele não tem ideia que essa porta pode ter sido aberta através da vida dele, ou talvez até, lá do papai. Do avô. Do avô. O avô ensinou o filho não. E aí o neto está enlouquecido. E aí, durante esse processo de investigação, nós vamos conduzindo e a gente pergunta, e o seu pai, e o avô? Lembra do papai, do vovô e tal? Aí a pessoa começa a vir à memória, trazer à memória coisas lá de trás. Então, essas portas, elas são muito importantes, devem ser avaliadas detalhadamente, trancadas e lançar o sangue fechadas ali. e lacradas.